E aí pessoal, tudo bem? Como é que vão? Futuros aprovados, Polícia Militar e Polícia Civil de Alagoas. Meu nome é professor Anderson Rocha. Hoje a gente vai fazer uma aula só de resoluções de questão, legislação específica da Polícia Militar e da Polícia Civil de Alagoas, beleza? Vamos começar com um bloco só de legislação da Polícia Militar. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Me chamo Anderson Rocha, sou bacharel em Direito, atualmente sou servidor público na Junta Comercial, estou lotado lá no setor de análise. Advoguei durante um tempo, passei 4 anos advogando, aí vi que bom é fazer concurso público, né? Aí hoje sou servidor e vou hoje trabalhar com vocês essa legislação específica da Polícia Militar e da Polícia Civil de Alagoas. Vamos lá? Vamos começar? Resolução de questões acerca, primeiro, Estatuto e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, beleza? Primeira questão. Os conceitos de posto, graduação e precedência são aplicados indiscriminadamente aos oficiais e às praças? E aí, galera, o pessoal está trabalhando com 3 conceitos diferentes. Posto, graduação e precedência. E quer saber se eles se aplicam, os 3, a praças e a oficiais. O que é que vocês acham? A resposta está certa? Está errada? Está errada a questão, pessoal. Vamos entender por quê? O artigo 6º da Lei Estadual 5.346 de 92, que é justamente o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, traz vários conceitos. O artigo 6º é de fundamental importância para essa prova, porque trabalha inúmeros conceitos. Entre eles, vai trazer o conceito de posto e de graduação e também de precedência. O conceito de posto e graduação, eles são similares, certo? Conceito de posto e graduação são conceitos similares, porque os dois se referem a graus hierárquicos, porém tem uma diferença sutil. O conceito de posto ele vai se aplicar a oficiais e o conceito de graduação se aplica aos praças da PM Alagoas, beleza? Posto é a posição que é ocupada pelo oficial e a graduação é a posição ocupada pelo praça. O conceito de precedência, sim, é um conceito que está ligado à condição hierárquica com base em critérios de antiguidade. Esse se aplica indiscriminadamente a oficiais e a praças, beleza? O conceito de precedência. Precedência é aquele que é mais antigo em relação àquele que é novato, aquele que é mais novo, no posto ou na graduação. A questão quis embaralhar os conceitos, fazendo entender que os 3 conceitos se aplicavam indiscriminadamente a oficiais e praças, quando somente o último conceito, que é justamente o conceito de precedência, aplica-se a ambos. Posto, oficiais e graduação, praças da PM Alagoas. Beleza? Ficou claro? Espero que sim, espero que tenha entendido. Mais uma questão, vamos lá. Vamos para mais uma. São consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar somente as exercidas na Polícia Militar, na Polícia Civil ou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas? Vamos lá. São consideradas funções policiais militares ou de interesse militar, trabalham com 2 conceitos. As funções que são eminentemente de policial militar e as funções de interesse da Polícia Militar. E ele coloca 3 objetos de análise. As funções exercidas na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. E aí, apenas essas 3 funções são de interesse da Polícia Militar? Certo ou errado? Vamos descobrir. Está errada a questão. O artigo 18, tudo isso a gente está falando com base no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, certo? Essas questões de estatuto, elas não abordam questões doutrinárias complexas, elas sempre tratam sobre a literalidade do estatuto. Basta lê-lo com atenção, para que não caia na pegadinha de troca de conceitos e que também não caia na pegadinha de ser enganado com exclusão ou inclusão. Sempre que você vê expressões como exclusivamente ou somente, fique atento. Normalmente a banca quer tentar confundir, trazendo conceitos incompletos ou insuficientes. Foi o que aconteceu nesse caso, certo? O artigo 18 do Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, ela prevê nos seus incisos as funções de polícia militar e as funções de interesse da Polícia Militar, certo? Vou aqui dar uma lida rapidinho. Claro que tem que ler, não tem como ser diferente, né? São funções militares o exercício dos cargos previstos nos quadros de organização da corporação e são funções de interesse policial militar
os cargos exercidos em órgãos federais relacionados às funções auxiliares de Forças Armadas, Casa Militar do Governador, assessorias militares, gabinete do presidente ou vice-presidente da República, e também tem essas duas situações que estão narradas aí, na Polícia Civil ou no Corpo de Bombeiros Militar. O que torna a questão errada é o somente, né? Porque se o policial militar exerce uma função na governadoria, exerce uma função nas forças como força auxiliar, se exerce uma função em missão de paz no exterior, se exerce uma função em um órgão de segurança pública em outro ente da federação, essas funções são consideradas como de interesse da Polícia Militar. Beleza? Essas funções elas são de interesse. Então, o somente tornou a questão errada. As funções exercidas na Polícia Militar são militares, as funções exercidas na Polícia Civil são de interesse militar e as funções exercidas no Corpo de Bombeiro Militar também são de interesse militar. O que torna a questão errada é esse somente, né? Quando ela reduz a apenas essas hipóteses, sendo que o Estatuto, no artigo 18, prevê muitas outras. Esse é o motivo do gabarito da questão estar errada, estar incorreta. Mais uma questão, vamos lá. Considera-se de natureza civil o exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação da corporação. Considera-se de natureza civil o exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação da corporação. Quando esse policial está exercendo um cargo ou uma função fora da corporação, né? Por qualquer situação, um exemplo, o camarada foi chamado para ser assessor de um deputado estadual, ele trabalha numa função de assessoria, trabalha num gabinete de um membro do legislativo. Essa função de natureza civil fora da polícia militar, por policial militar, fora do cargo ou função que ele exerce, ela é de natureza civil? Sim ou não? Tá correto, pessoal. É até lógico, não é? O camarada é um policial militar. Ele é chamado para ser assessor de um parlamentar. Sem problema. Ele vai lá, vai ser cedido para trabalhar em outro poder e lá ele vai exercer funções que não tem nenhuma ligação com o cargo de policial militar. Logo, se o camarada é um policial militar, vai exercer função de natureza civil, de cargo ou função que não está dentro da legislação da corporação, essa função é considerada de natureza civil. Eu vou ler novamente a literalidade do artigo 19. O exercício por policial militar, vamos ler juntos. O exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação da corporação será considerado de natureza civil. Se o camarada é cedido para exercer uma função em um órgão ou em uma outra entidade não vinculada à legislação específica da corporação, ele vai exercer um cargo de natureza civil. Simples assim, ok? Mais uma questão. O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças. O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças. O Estatuto da Polícia Civil de Alagoas ele tem essa peculiaridade, né? Ele faz várias designações diferentes para praça e para oficial. Esse é mais um exemplo, não é isso? A questão está correta. Vamos ver o que é que diz o artigo 65 do Estatuto. O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, né? Não coloquei o restante porque já é suficiente. Em relação aos oficiais, a gente tem a figura da demissão, que da mesma forma que o licenciamento pode ocorrer a pedido ou de ofício. Ocorrendo a pedido, vai ocorrer com indenização ou sem indenização aos cofres públicos. Depende do período que esse praça ou esse oficial passou em curso de formação e o transcurso de tempo que ele tenha entre o término do curso e o pedido do licenciamento ou da demissão. Tem o mesmo significado, o licenciamento e a demissão. Ambos se aplicam a pedido ou de ofício. Quando é que vai se aplicar de ofício? Inaptidão, quando você não consegue aproveitamento no curso de formação, a bem da disciplina, esses casos ele se aplica de ofício. A diferença é que se for para um praça, chama licenciamento.
certo? E sendo para um oficial, chama demissão. E também se aplica a pedido. Na demissão ou no licenciamento a pedido, a depender de várias circunstâncias, principalmente o lapso de tempo entre o término do curso de formação e o pedido de demissão, haverá um pedido com indenização, um pedido de demissão com indenização ou licenciamento com indenização ou sem indenização, certo? Tudo isso na forma da lei, beleza? Mais uma questão. A gravidade da violação dos deveres e das obrigações militares pode variar em virtude do nível hierárquico do autor. Essa questão está trabalhando agora a questão de violações de deveres e obrigações militares. É um assunto que é batata, sempre cai em provas de concurso, não é? Punições e tipos de violação. Nesse caso, ele não está tratando das violações em espécie, mas está tratando de uma questão que é bem parecida com a questão anterior. Sempre existe uma gradação em relação a praças e uma gradação em relação a oficiais no Estatuto da PM Alagoas. As formas de ingresso são diferentes, a forma de saída é diferente, né? Nós vimos que existem tratamentos diferentes, a hierarquia é diferente e, da mesma forma, essa questão está correta. A gravidade da violação em se tratando de um oficial é maior do que a gravidade da infração em se tratando de um praça. Isso também é a literalidade do Estatuto. Vamos dar uma lida. A violação dos deveres e das obrigações policiais militares é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Isso está lá no artigo 33, parágrafo 1º do Estatuto. Ou seja, quanto maior o posto, quanto maior a gradação, maior será a gravidade da falta ou da violação do dever funcional cometida, certo? Sendo praça é uma gravidade, sendo oficial é outra gravidade. Isso também dá para a gente entender com a lógica, né? Quanto maior o posto, maior a responsabilidade. Quanto maior o posto, mais grave será a violação de um dever funcional, o cometimento de um crime ou a violação de qualquer tipo de obrigação de natureza militar. Tranquilo? Mais uma questão. A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da Polícia Militar, devendo ser observada pelos policiais na ativa e na inatividade. Está falando que o HD, né? O HD é a base de toda instituição militar. Hierarquia e disciplina. Respeito à hierarquia e disciplina. A questão aqui está colocando se ela é observável não somente pelos policiais na ativa, como também aqueles que passaram para a inatividade. E aí, o que é que vocês acham? O pessoal que já faz prova de polícia há muito tempo vai responder essa aí tranquilamente, né? É aquela questão para não zerar. Está correta a questão, né? A observância do regulamento, ele é obrigatório não somente para quem está na ativa, mas também para quem passou para a reserva. Tem que ser observado da mesma forma. Vamos dar uma lida bem rápida no artigo 5º do regulamento. Saímos agora do Estatuto e estamos trabalhando com o regulamento, que é o decreto 37042 de 96, que também vai ser cobrado na prova de vocês, ok? Vamos lá. A hierarquia, artigo 5º, a hierarquia e a disciplina constituem a base institucional da Polícia Militar, devendo ser mantidas permanentemente pelos policiais militares na ativa e na inatividade. Ou seja, não há dúvidas de que tanto os policiais da ativa quanto os inativos, eles têm a obrigação de observar hierarquia e disciplina, seja ele ativo, reserva remunerada ou reformado. Não é indiferente, ok? Mais uma questão. Também sobre o regulamento, né? Saímos do Estatuto, agora estamos trabalhando com questões relacionadas ao regulamento disciplinar. O policial militar deve obediência aos seus superiores hierárquicos, salvo em caso de ato de serviço. Está errada a questão, me adiantei aqui. Mas eu quero fazer um comentário antes. Esse item do Estatuto ele é um pouco polêmico, porque ele traz, o artigo 6º ele traz alguns conceitos, né, agora estamos falando do regulamento disciplinar, sobre a obediência hierárquica. No militarismo, a obediência hierárquica é um princípio basilar, né? Eles chamam até de pundonor. É um princípio de honra que não se pode abrir mão. A obediência hierárquica é fundamental. E existe uma regra que prevê
que se o agente agiu em estrita obediência à ordem de superior hierárquico não manifestamente legal, ele não vai responder pelas consequências daquela regra. Quem responderá será o seu superior hierárquico de quem foi emanada a ordem. Se ele tem dúvida acerca da clareza da ordem, ele pode solicitar que ela seja dada por escrito. E tem uma previsão que é bem polêmica, especificamente no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, que diz o seguinte, que o subordinado deve obediência ao seu superior, mesmo não se tratando de atos de serviço. Ou seja, se você está fora da função e você recebe uma ordem do seu superior hierárquico, você teria que obedecer essa ordem. Essa questão é bem polêmica porque esse estatuto ele é antigo e não existe similaridade em estatutos, por exemplo, do Exército, em regulamento disciplinar do Exército ou de outras polícias. É uma questão bem polêmica, dificilmente vai ser cobrada, mas vale a pena nós comentarmos sobre esse assunto. Está lá no artigo 6º, parágrafo 4º. Vou dar uma lidazinha para vocês. Não está no nosso slide, mas ele é bem curtinho. Eu vou ler aqui para a gente comentar sobre ele. Eu não estou com ele aqui. Mas vocês podem abrir o decreto 37.42 de 96 e dar uma olhadinha no leitor do artigo 6º. A questão especificamente, ela está trazendo um conceito que é simples, mas está querendo confundir a nossa mente. O que é que ela está dizendo? O policial militar deve obediência aos seus superiores hierárquicos, salvo em caso de ato de serviço. O que é ato de serviço? Vamos ler os comentários da questão. O artigo 6º do Regulamento Disciplinar prevê que as ordens vindas de autoridade competente devem ser prontamente atendidas. Vale salientar que a transgressão cometida em estrita obediência à ordem superior, não manifestamente legal, considera-se justificada, atribuindo-se a responsabilidade a quem emanou a ordem. E atos de serviço são os atos cotidianos abrangidos pelas atribuições do policial. Tranquilo, atos de serviço são os atos do dia a dia. São as ordens emanadas dos superiores para os subordinados. Então, deve-se obediência especialmente em se tratando de atos de serviço. Os atos de serviço são os atos do cotidiano, os atos do dia a dia. Nesse caso, deve-se estrita obediência. E a questão está dizendo que o policial militar deve obediência ao superior, salvo em caso de ato de serviço. É justamente o inverso. Ele deve obediência especialmente em caso de atos de serviço. Existe essa polêmica sobre a ordem, a obediência hierárquica, mesmo em se tratando de atos que não sejam de serviço, que só tem previsão no regulamento, e por ser polêmico, dificilmente a banca vai abordar uma situação dessa numa questão, mas essa questão é muito tranquila. O policial militar deve obediência a seus superiores, salvo em caso de serviço? Não, especialmente em caso de ato de serviço. Essa questão está totalmente incorreta, beleza? Pronto, pessoal, é isso. Nós trabalhamos o Estatuto da Polícia e o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Alagoas. Uma revisão com base nas questões da última prova. E eu queria trazer uma apostinha para vocês. Todo professor de concurso ele é metido a adivinhão, né? Vou trazer uma aposta para vocês de um assunto que eventualmente pode ser cobrado, quando a gente estava dando uma olhadinha nessas questões, que diz respeito ao casamento daquela pessoa que está passando por curso de formação, seja para soldado, sargento ou para oficial. O Estatuto da PM de Alagoas ela traz uma disposição bem específica que é diferente dos outros estatutos. Os outros estatutos normalmente trazem vedação de casamento para os praças especiais, ou como o Estatuto da PM chama, para os cadetes que estejam passando por curso de formação para oficial. Quem está fazendo curso de formação para oficialato, ele é vedado durante o período de curso de formação contrair casamento. Isso é o que está na maioria dos estatutos. O Estatuto da PM Alagoas amplia essa vedação. É vedado o casamento para aquele cadete que está passando pelo curso de formação para oficialato e também é vedado para aquele que está passando para o curso de formação de soldado e sargento. Ou seja, foi aprovado, você futuro aprovado da PM Alagoas, durante o período do curso de formação não poderá contrair casamento. É vedado. É uma regra bem interessante que, como ela é prevista especificamente para o pessoal da PM de Alagoas, ela pode ser cobrada. As bancas elas gostam de pegar essas diferenças, né? Essas faltas de similitude entre estatutos diferentes. Quem estuda para a PM, como por exemplo quem fez recentemente o concurso do DF, lá não tem essa previsão. E muitos outros estatutos de PM têm a previsão de vedação de casamento para cadetes especiais, para praças especiais, o pessoal que está fazendo curso de formação de oficial.
mas o Estatuto da PM prevê a vedação para curso de formação de oficiais e também curso de formação de soldados e sargentos, beleza? Fiquem atentos a essa dica, se cair essa questão, ninguém pode errar, combinado? Pessoal, é uma breve revisão, resolução de questões, certo? Para o pessoal chegar todo mundo afiado no dia da prova. Desejo muito sucesso, espero que todos sejam aprovados nessa disciplina que cuida da legislação específica da PM Alagoas, que é o Estatuto e o Regulamento Disciplinar. Espero que tenha sido útil para a preparação de vocês e muito boa sorte lá, tá ok? Fiquem com Deus, um abraço.